Quais desafios que o domínio das Big Techs estão impondo à sociedade e à democracia, hein? É uma pergunta simples, né? Pergunta Quanto tempo a gente tem? Vamos aqui fazer um programa hoje de 6h30 e você poderá explicar. Porque é uma coisa muito séria, né? As pessoas hoje vivem com o celular, não vivem sem o computador, o mundo está conectado de uma forma absoluta e aí nós temos N acontecimentos e N situações diferentes que envolvem interesses, eu sempre falo que no caso da mentira publicada em redes sociais, né? Ou da pseudo-mentira, ou de alguém que comete uma leviandade que não pode ser considerada uma mentira, mas é uma leviandade que leva as pessoas a achar... Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, eu sempre digo que isso ou tem interesse político ou econômico. Sim, sempre. Exato. E o mundo é movido a isso, né, Tramontina? O mundo é movido a isso. Então, tu me pergunta, né, enfim, essa questão... dos riscos das redes sociais. Uhum. Eu acho que eles são muito variados. O fact-checking, e aí eu vou trazer um pouco de volta a conversa para o campo, né, do jornalismo, principalmente, que é o meu campo, né, mas no fact-checking a gente sempre... né, as pessoas às vezes nos questionam, assim, como que a gente escolhe os conteúdos que vão ser checados, né, ou como que a gente escolhe... a pauta, né, fazer determinada pauta. No fact-checking ou na checagem e na verificação, um dos itens, um dos fatores que a gente coloca na conta é o risco à vida. Então, se está circulando uma informação falsa que pode colocar em risco a vida de pessoas, é aquilo que nós vamos checar primeiro. Um outro ponto que a gente leva sempre em consideração é o quanto aquilo está se espalhando. Porque a gente sabe que, às vezes, um conteúdo que não está se espalhando, que uma pessoa publicou e ficou restrito ali a um campinho muito pequeno, a gente sabe que se a gente fizer uma matéria e publicar, a gente pode, na verdade, dar muito mais voz, a gente pode amplificar uma desinformação que já estava morrendo. Porque as redes sociais têm esse comportamento, né? As coisas nascem, crescem e morrem, né? Então, no minuto seguinte, elas são substituídas por outras. Exato. Né? Então, a gente se norteia muito por esses... tem outros fatores também. No caso do 3PFC, a gente usa uma plataforma da própria Meta para saber o que mais está sendo compartilhado, o que os usuários do Facebook, do Instagram e do Threads estão pedindo ali para ser checado. Então, a gente tem como acessar essas informações e justamente a gente usa essas informações, esses dados, para tomar as nossas decisões do que vai ser checado, o que vai ser verificado. Então, acho que é importante levar isso em consideração. Mas essa questão, né, então, do risco à vida, ela é fundamental, né? Aqui no Brasil tem um outro ponto, aliás, não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente acabou de ter no final do ano um encontro de checadores de fatos da América Latina, em que nossos parceiros da América Latina também trouxeram a mesma preocupação, que são os golpes, né? Então, principalmente golpes financeiros, né? Golpes, a gente pode falar de golpe desde o golpe de alguém que engana uma outra pessoa ali para tentar seduzir e tal, mas estamos falando aqui de golpes financeiros, né? A Lupa lançou, no ano passado, em outubro, a gente lançou uma plataforma que se chama Será que é Golpe? Justamente por causa do volume de golpes que a gente lida aqui no Brasil, né? Então, acho que é muito importante também a gente falar sobre isso, que acho que a gente também se norteia no quanto de dano a desinformação pode causar para as pessoas. Não só o risco à vida, mas de dano mesmo, né? O quanto pode ser prejudicial às pessoas. Emocionalmente, financeiramente, a destruição de famílias, né? Porque as pessoas são envolvidas e são enganadas e acabam cometendo alguns erros que podem ter um preço enorme, né? Exatamente. E aí, voltando à tua questão, né? Sobre o dano que essas redes sociais podem causar, o dano pode ser muito grande, né? Ontem, eu acho, estava vendo uma matéria de uma mulher que gastou acho que era mais de 3 milhões, porque acreditava que estava namorando o Brad Pitt, era alguma coisa assim, era um valor astronômico, assim. Outro dia teve um caso também de uma pessoa, de uma mulher, que passou não sei quanto dinheiro para o Arnold Schwarzenegger. Aí eu vi alguém brincando assim, ela devia ter perguntado, por favor, soletre para mim o seu sobrenome. Ela iria descobrir que ela estava sendo vítima de um golpe, porque certamente o golpista não saberia, nós estamos brincando com isso, mas o fato é que tantas pessoas caem nesse tipo de golpe, né, por diferentes razões,
por um momento, por uma necessidade, por uma vontade, por uma experiência diferente, sei lá o quê, cada um tem suas razões. E acabam caindo, né? E acabam caindo. Não, e cai mesmo. E é muito golpe, né, É muito Marcela? golpe. Então, sim, é um volume absurdo, né, de golpes de toda a ordem. E eu acho que é muito importante a gente entender, a gente perceber que as redes sociais, se elas não têm nenhum tipo de moderação, e eu não estou falando de retirada de conteúdo, né? A moderação pode ser feita com um selo, né? Então, ou pode um determinado conteúdo que se sabe que é falso, ele pode, né? O algoritmo pode travar o compartilhamento daquele conteúdo ali, pode, né, impactar um número menor de pessoas, né? Então, o alcance daquele conteúdo pode cair. Então, estamos falando de medidas que podem ser tomadas e é isso, se as redes sociais não forem, não tiver algum tipo de política, né, isso pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Acho que é super importante também a gente perceber que a gente não está falando aqui de de um regulamento ou de um regramento que é diferente da nossa vida. A nossa vida é cheia de regras, né? Eu não posso sair na rua agora e resolver, sei lá, resolver que eu quero matar alguém. Não posso. Eu não posso sair na rua, entrar num carro e querer sair dirigindo a 160 km por hora dentro de São Paulo. Eu não posso, né? Então, acho que a gente precisa perceber que a nossa vida é, sim, cheia de regras, né? Para a gente conviver em sociedade, existem vários conjuntos de regras, muitos deles são, né, legais, existem outros tipos de regras, inclusive, né? Mas acho que é importante a gente perceber que a nossa vida, a vida em sociedade, ela é regrada. E as pessoas muitas vezes consideram, né, que escrever, ou participar, ou se engajar, ou fazer um comentário, não precisa ter regra, não precisa ter respeito, não precisa se enquadrar em nenhuma norma ou uma forma educada ou elegante de falar. Todo mundo acha que pode falar o que quiser, do jeito que quiser, com a crueldade ou com a leviandade. Você falava de leviandades agora há pouco, tem muita leviandade. Tem muita leviandade. E ainda assim, veja bem que eu não vim aqui defender a remoção de conteúdo. Né? Então, porque a remoção de conteúdo é o que pode ser, o que no debate público se aponta como censura. Né? Ainda assim, não defendemos a remoção de conteúdo. Ainda assim, defendemos a liberdade de expressão. Ainda assim, defendemos que os conteúdos estejam ali, né? Mas que existam outras políticas para que aquele conteúdo não impacte tantas pessoas ou para que aquele conteúdo vá com um aviso. Que a pessoa, quando recebe aquele conteúdo que já foi checado, tem um aviso ali dizendo, olha, este conteúdo já foi checado, já foi verificado e foi classificado como falso. Ainda assim... Quando a gente fala em leviandade, cita um exemplo para mim de uma afirmação que pode ser considerada leviana, mas que não sai da rede ou não é considerado pelos checadores como algo que deva ser carimbado. Eu consigo pensar num exemplo de ontem, assim, mas eu vou me esquivar um pouco da tua pergunta e vou falar mais, porque eu não quero ficar apontando determinada pessoa. Ontem teve leviandade numa publicação que alcançou até hoje mais de 200 milhões de views. Exatamente. Porque claramente aqui o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, comentando a questão do PIX, que foi muito mal comunicado pelo governo federal. Mais uma vez, o governo federal pisou na bola, porque não sabe se comunicar em relação a questões importantes. Mas ele falou assim, olha, não vai ter taxa, mas, ao que parece, o governo poderá, no futuro, cobrar de você ou ele vai saber. Então, hoje eu ouvia, e aí você diga para mim se está correto isso que eu vi ou não, assim... Ele não cometeu um crime, ele não falou uma inverdade, mas ao levantar aquela bola daquela maneira, ele criou nas pessoas uma expectativa de que aquilo seria um fato. Isso seria uma leviandade? É mais ou menos por aí, para a gente poder entender. Eu não sei se eu classificaria esse conteúdo como uma leviandade. Porque ele não me parece... Né, quando a gente fala em leviandade, parece uma coisa quase inocente, né? Um erro bobo, assim. Então,
Não sei se isso eu classificaria como uma leviandade, mas o que eu gostaria de chamar a atenção desse conteúdo mesmo, desse vídeo, é o quanto também os desinformadores foram se sofisticando ao longo do tempo. Então, e eu acho que isso é bastante normal em vários campos, né? Então, quando a gente começou, não quando nasceu, que na verdade o fact-checking já existe há mais tempo, mas quando, né, a gente começou a ter várias organizações fazendo checagem de fatos e os desinformadores começaram a receber selos de falso, eles também foram se sofisticando, eles foram entendendo como driblar a checagem. Eles foram entendendo, então, mas se eu, em vez de eu fazer uma afirmação, se eu conseguir colocar uma dúvida, eles não vão conseguir me checar. Eles não vão poder fazer a verificação. Então, perceba que não é à toa que o vídeo tem muitos questionamentos. E a checagem fica cada vez mais difícil também. Fica cada vez mais difícil. A checagem também precisa se sofisticar. Ela vem desde sempre se sofisticando. Porque eu falei há pouco, né, dos explicadores. A Lupa aposta muito em outros conteúdos. Então, o que nós fizemos sobre essa questão do Pix? Nós não fizemos uma verificação ou uma checagem. Nós fizemos um explicador. Reunimos todas as informações numa matéria só e entregamos esse conteúdo para a nossa audiência, né, para o usuário do site, para o nosso leitor, para que a pessoa tenha ali todos os subsídios, que ela tenha ali reunido num local só, todas as informações que ela precisa ler para ela estar informada sobre esse tema. E aí ela toma a decisão dela, se ela quer acreditar, por exemplo, nesse vídeo ou não, ou, enfim, para ela estar mais embasada quando ela for ler sobre esse tema. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.